Bom dia a todos, alegria podermos iniciar nosso dia aqui na nossa casa, estudando, aprendendo, pegando um pouco dessa vibração de paz, de amor que se faz presente em nossa casa. Às vezes no nosso dia a dia a gente esquece o que é se sentir bem, o que é essa vibração tranquila, harmoniosa, devido aos nossos próprios desequilíbrios, os nossos vícios, as nossas dificuldades. Então todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos, e aqui a gente encontra uma ajuda segura, uma ajuda verdadeira, onde a gente se conscientiza, onde a gente se consola, onde a gente cresce, e a gente também começa a perceber a responsabilidade que compete a nós, porque muitas vezes queremos ajuda, mas esquecemos que nós precisamos nos ajudar. E muitas vezes nós queremos apenas a ajuda exterior, mas a gente esquece que o primeiro passo é nós começarmos a ajudar a nós mesmos. Então o Evangelho, a doutrina espírita vem trazendo isso para a gente. Ela nos dá essa ajuda externa, essa ajuda dos benfeitores, essa consolação, mas ao mesmo tempo mostra: de nada valerá se vocês não fizerem a parte de vocês. Então hoje nós estamos continuando o estudo sobre a beneficência, onde a gente está estudando, falando sobre caridade, sobre ajudar, sobre fazer o bem, sobre movimentar o sentimento, sobre a gente sair do nosso mundo de egoísmo, o nosso mundo restrito, e verificar o mundo de necessidades ao nosso redor, verificando que nós não somos o único que sofremos, verificando que, independente da dificuldade que nós estamos passando, existem outros corações que passam pela mesma dor que estamos passando e que passam por dores maiores ainda do que passamos. Então é importante a gente ir adentrando a esse universo, a gente ir penetrando nessa sensibilidade que a doutrina espírita traz para a gente. Hoje, o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no item 13, uma mensagem de Carita, falando para a gente sobre a beneficência. Ela inicia falando o seguinte para a gente: chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus, segue-me, porque sou o objetivo que todos deveis visar. Ela inicia falando desse caminho que nós devemos traçar, o caminho da caridade. E por que ela fala que é o principal? Porque a caridade é sentimento. Caridade é boa intenção, é doação, é amor sincero. Então, o principal ponto que nós devemos nos ater na nossa vida é justamente esse lado moral. Então, tudo que nós formos fazer, a gente deve verificar se a gente está seguindo por essa rota da caridade. Se eu vou ajudar alguém, que eu identifique o meu sentimento, que eu identifique minha atenção, meu pensamento, no meu relacionamento com as pessoas, na dificuldade do dia a dia, que eu verifique quais são os sentimentos que estão fazendo parte da minha vida. Porque se eu não prestar atenção nesse universo invisível, porque nós só vemos quando a gente quer ver, a gente só identifica quando a gente olha para dentro de nós e a gente procura realmente identificar esse lado da intenção, do sentimento. E como nós somos ainda muito dispersos, muito envolvidos com o mundo exterior, a gente esquece desse lado. Então aqui, por isso que ele fala, a rota principal é a caridade, a rota do sentimento, a rota da intenção. Ela continua falando: fiz esta manhã o meu passeio habitual, convidando a gente à reflexão. Nós nos ocupamos com outras coisas. Os espíritos superiores, aqueles que já têm uma consciência, aqueles que já conquistaram esse sentimento, esse lado moral, eles têm o hábito de fazer o bem. Se a gente for parar para analisar, nós não temos esse hábito. Nossos hábitos são outros. Nós temos hábitos que nos fazem mal. Nós temos hábitos que são viciosos. A gente tem manias, a gente tem hábitos que prejudicam outras pessoas e que fazem mal para nós mesmos. E aqui ele está convidando a esse hábito de procurar ajudar as pessoas. E aí a gente vai parando para analisar que eu já tenho dificuldade de ir um dia
determinado ir ao encontro de alguém que está precisando de ajuda, que dirá todo dia eu me preocupar, no meu dia a dia, qual é a minha rotina? Eu estar com o meu pensamento voltado às pessoas por onde eu passar para ver a necessidade, o que eu posso fazer de útil, o que eu posso ajudar, no meu trabalho, em casa, com os estranhos. Eu vou identificando que eu não consigo. Se eu vou para um local específico, eu penso em mim. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar seguro, eu tenho que ter as minhas coisas, tem que estar tudo organizado. E se precisar ignorar alguém, eu ignoro. Se alguém chegar precisando de ajuda, eu não me preocupo, porque o foco sou eu. Então esse personalismo, essa coisa egoísta, é próprio dos espíritos inferiores. E ela vem aqui convidar a gente, a mudar os nossos hábitos. Mudar os nossos hábitos, porque nós estamos aqui vivendo uma encarnação com esse objetivo. O nosso objetivo aqui no planeta Terra é exatamente mudar hábitos. Se nós não mudamos hábitos, nós não aproveitamos a nossa encarnação, não aproveitamos a nossa vida. Mas é difícil mudar um hábito? É muito difícil, mas é esse o objetivo, e é justamente essa luta, é esse esforço que vai valorizar a minha encarnação. Porque se formos parar para analisar, a gente não pode falar que a gente não consegue, porque quantas coisas na nossa vida a gente só conseguiu depois de muito esforço, depois de muita luta, depois de muita renúncia, depois de muito se dedicar. A maioria das coisas na nossa vida, porque o mundo material também exige de nós esforço, exige perseverança, exige de nós tudo isso. Então ele convida a gente apenas a mudar o nosso foco. Essa mesma força, essa mesma determinação que eu uso para cuidar dos filhos, para cuidar do lar, para arrumar um emprego, para ter dinheiro, para comprar não sei o que, para viajar, esse mesmo empenho que eu tenho, que eu faça para conquistar esse lado moral, que eu tenha esse esforço ativo dentro de mim, para que eu possa desenvolver um sentimento melhor, para que eu possa mudar um hábito. Então todos nós temos essa potência dentro de nós, todos nós temos essa força, só precisamos acreditar nisso, só precisamos mudar o nosso foco. E aí ela continua, e com o coração magoado, claro que esse magoado dela não é a nossa mágoa, porque a nossa mágoa é ressentimento, é melindre, é raiva de algo que alguém nos fez, ou algo que aconteceu na nossa vida e que nós não gostamos. A nossa mágoa é essa, é mágoa de revolta, é mágoa de insatisfação, é mágoa de raiva, é tudo isso, mas a mágoa dela aqui não é essa. A mágoa dela é no sentido de se compadecer por nós, porque ela identificando tanta dor, tanta dificuldade no planeta Terra, tanta gente precisando de ajuda, e olhando nós, na nossa indiferença, na nossa dificuldade de ajudar, e ela vendo que a gente pode ajudar, ela fica se colocando no nosso lugar e vendo que o futuro nosso é de dor também, porque ela sabe que o bem que eu não faço, eu também sofro as consequências, porque eu não ajudei alguém que eu poderia ajudar. E sabe que a nossa vida, tudo que eu faço vai ter um retorno. Então ela identificando essa nossa indiferença, ela fica compadecida conosco, identificando o que nós podemos fazer e não fazemos. Então é nesse sentido que ela está colocando para a gente. Venho dizer-vos, ó meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, e quanto tendes que fazer para secar todas elas, porque é um dever nosso, é um dever, é uma obrigação que nós temos, e nós não nos sentimos nesse dever, nós não nos sentimos nessa obrigação, nós sentimos sim muitas vezes o dever de fazer isso que ela está falando, quando é uma pessoa que a gente ama, quando é uma pessoa que a gente gosta, aí a gente faz, ainda assim com dificuldade, muitas vezes não fazemos também. Mas o que ela está convidando é para a gente espargir esse amor, para que a gente comece
a auxiliar a quem quer que seja, a quem quer que precise, porque é uma obrigação nossa, está lá no Evangelho também, porque nós não estamos aqui para brincadeira, essa é a questão, e a gente muitas vezes se acha apenas como aquele que está chorando, como aquele que está sofrendo e aquele que quer ser consolado, mas o Cristo fala, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e aí a gente vai vendo que tudo é uma consequência. Então, como eu quero receber consolo, como eu quero receber ajuda, como eu quero receber alento para a minha vida, se eu não faço minimamente o esforço para proporcionar isso aos meus irmãos? Como eu quero? Claro, Deus é tão bom, Jesus é tão bom, os benfeitores nos amam tanto, que ainda assim eles nos ajudam. Ainda assim eles nos ajudam, pela misericórdia, mas ao mesmo tempo eles falam, mas você precisa fazer também, porque vai chegar um momento que eu não mais poderei fazer, não mais poderei te ajudar, porque você precisa me dar esse campo de abertura para eu te ajudar. Então quando eu ajudo alguém, é como se eu atraísse os benfeitores para perto de mim, porque eles vão aproveitar a minha boa vontade, a minha determinação, os meus sentimentos, os meus pensamentos, para poder ajudar aquele irmão. Mas se eu não movimento esses sentimentos, se eu não movimento esses pensamentos, dificilmente eles vão se aproximar. Mas não é porque eles não querem, é porque nós não o atraímos para perto de nós, nós não permitimos. Muito pelo contrário, muitas vezes nós bloqueamos e dificultamos a ajuda que nós precisamos receber. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, porque é preciso coragem. Diante das dificuldades, nós precisamos de coragem. Diante da mudança de um hábito, é preciso coragem. Se eu hoje não tenho o hábito, não me preocupo em auxiliar as pessoas, eu preciso ter coragem. Por quê? Muitas vezes eu vou encontrar barreiras, eu vou encontrar a minha indiferença, eu vou encontrar o meu egoísmo, que está bloqueando essa ajuda ao irmão. E aí, se eu não tiver coragem, eu não prossigo, porque é doloroso. Muitas vezes nós temos uma imagem de que nós somos uma pessoa boa, que nós não temos defeitos. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Então, quando nos deparamos com a realidade, como quando a gente enxerga a nós mesmos, a gente muitas vezes fica revoltado, a gente fica insatisfeito, a gente não acredita. Então essa coragem é preciso para passar pelas dificuldades, para passar por essa transformação, essa mudança. Há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras serenavam um pouco o seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Então olha só que interessante, os espíritos ajudam, mas em muitas situações eles tentam nos inspirar. Eles tentam soprar no nosso ouvido, olha, vai até alguém, procura alguém para ajudar, vai num local X, vai num outro local que tem dor e gemido, tem gente precisando, porque tem coisas que precisam de nós, pelo mundo que nós estamos vivendo, material, nós precisamos. Aqui ele cita o exemplo, ele está ali consolando, esse espírito, consolando, encorajando, incentivando a paciência, mas ele não pode proporcionar o alimento material que a mãe estava precisando. Então, nesse sentido, eles inspiram a gente, para a gente poder auxiliar esses corações. E a todo tempo, isso também serve de exemplo, que o bem-estar que muitas vezes nós sentimos, que aquele sentimento, aquela paz, aquela confiança, que no momento de dor que nós estamos passando, a maior parte das vezes são os benfeitores ao nosso lado.
são os benfeitores do nosso lado. Lembremos nós de uma ocasião em que nós estávamos desesperados, estávamos tristes, estávamos sofrendo moralmente e a gente experimentou um bem-estar em algum momento da nossa vida. Da onde vem esse bem-estar? Somos tão potentes assim para proporcionar o nosso próprio bem-estar no momento de dor e de dificuldade? Creio que não. Esse bem-estar vem dos nossos benfeitores, vem do mentor, o nosso guia espiritual. Então isso mostra que o desamparo não existe. Nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados, à mercê das circunstâncias, à mercê da vida, à mercê das dificuldades, não estamos. Temos toda a ajuda, todo o auxílio necessário para a nossa vida. Eu ainda repetia, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser, que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Então, na hora do desespero, na hora da dor, onde nós não encontramos o que fazer, o nosso refúgio é Deus, o nosso refúgio é Jesus, o nosso refúgio são os benfeitores espirituais. Nós podemos sim, muitas vezes, fugir para o mundo material, nós podemos fugir, muita gente diante de um problema, foge para uma mesa de um bar, foge para as festas, foge para os vícios, foge para um monte de coisa, mas ainda assim, uma hora, esse irmão vai cansar de fugir para um local que não sacia a sede. Então, no momento em que a gente não tiver mais o que fazer, só há uma opção, que é Deus. Não tem outro lugar que a gente não vai encontrar, que a gente vai encontrar a ajuda que nós precisamos. Por isso que os benfeitores falam, meus irmãos, vocês ainda precisam da dor, vocês precisam do sofrimento, então bendizei esse sofrimento, porque é ele que te eleva, é ele que te educa, é ele que te faz crescer, é ele que modifica o seu modo de ver, modifica os seus sentimentos. Então, de momento algum, condene Deus pela dor que nós passamos, porque essa dor é bendita. E se quisermos nos aprofundar muito, vamos ver que nós somos o causador dessa dor. Então é melhor a gente não se aprofundar muito, muito pelo contrário, vamos agradecer a Deus, aos Espíritos, e vamos ver o que podemos fazer para melhorar a nossa conduta, melhorar os nossos pensamentos, ver o que precisamos modificar. Mais adiante, ela continua narrando, o passeio habitual dela da manhã. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho, e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza e envergonhados da sua miséria, não se atreverem, eles que nunca haviam pedido esmolas, a ir implorar a piedade dos transeuntes. E aí a gente vai identificando, a dificuldade que nós temos, porque lembra que ela falou no início sobre a paciência, a dificuldade que nós temos de relacionamento com esses irmãos que já alcançou uma certa idade no mundo material e que precisam do nosso carinho, que precisam da nossa tolerância, precisam da nossa paciência, e a gente não tem. E aí no Evangelho a gente tem lá, honrai vosso pai e vossa mãe, e nós muitas vezes não fazemos isso, não fazemos. Quantas pessoas não abandonam os seus pais, porque não tem tempo, porque não quer se preocupar, porque acha enjoado, incômodo, ter que ficar cuidando de uma pessoa que está muitas vezes com dificuldade de memória, dificuldade motora, de se locomover, de fazer as atividades rotineiras, e para isso, joga em qualquer lugar, de qualquer maneira, sem dar uma atenção, sem dar um carinho, sem honrar tudo que recebeu na sua vida, a começar pela oportunidade de estar na vida, a encarnação. Então ele chama a nossa atenção para esse campo, porque é uma realidade nossa.
O que ela está relatando aqui é uma realidade nossa, acontece com a gente. Mas se não acontece no meu lar, acontece no lar do vizinho. Acontece. Então, que eu vá de encontro a esses corações. E a gente fica imaginando aquela pessoa que toda a sua vida trabalhou, aquela pessoa que sempre se dedicou, que sempre se preocupou em dar tudo à família, não deixar faltar, trabalhando, uma rotina de vida, chega lá numa idade X, ela é bloqueada, ela é impedida de fazer tudo isso. Imaginemos o sofrimento desse espírito, que sempre foi ativo, sempre fez tudo, e ainda assim encontra o abandono. Olha só o tamanho da dor. Além de não poder fazer mais o que sempre fez, perder a sua independência, perder muitas vezes a sua saúde, por dificuldades tantas, é abandonada. E quer algo melhor, se a gente conseguir colocar no lugar dessas pessoas, nessa situação, imaginemos nós recebendo auxílio, imaginemos nós, alguém vindo de encontro a nós, nos dando atenção, nos dando dignidade, nos dando uma tarefa, uma atividade a fazer, porque muitas vezes a gente tem aquela visão assim, não precisa mais fazer nada, agora tem que descansar só, não, já está muita dificuldade, a gente tem essa tendência em excluir da sociedade, excluir da família, as pessoas que estão passando por esse processo da velhice, e não é bem assim que funciona, não é bem assim, nós precisamos ver o espírito que está ali, que precisa aproveitar a sua encarnação, e se nós podemos ajudar de alguma maneira, vamos ajudar. Com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles, e vou a todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho a vós, meus amigos, e digo: existem infelizes em cujo prato falta o pão, o fogão não tem fogo, e o leito não tem cobertas. Não digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Eu apenas vos digo, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Nós temos tudo. Quantos de nós, muitas vezes, não passamos pela aquela sensação assim de chegar em casa e ter uma cama, ter um ventilador, ter um ar-condicionado, ter uma geladeira, ter alimento, e nada melhor quando nós estamos com fome é ter algo para comer. Nada melhor quando a gente, após um dia de cansaço, de atividade, a gente chegar no reduto do lar, chegar na nossa caminha, arrumadinha, cheirosinha, organizada, e a gente repousar. No momento de frio, a gente ter ali a coberta que vai aquecer a gente. No momento de chuva, de tempestade, a gente ter o nosso abrigo. Nada melhor. Imaginemos nós, o coração que necessita de tudo isso, mas quando olha para o lado não tem. Tamanho o sofrimento que essa pessoa não passa. E ainda passa pela exclusão nossa, pela indiferença nossa. Olha só, quanta dor. Às vezes nós não conseguimos penetrar no que ela está querendo mostrar para a gente, porque nós ainda somos muito endurecidos. Nós somos muito endurecidos, mas se a gente se esforçar, porque aqui ela diz, eu acredito em vocês, eu acredito, por isso que eu confio que os vossos corações se compadeçam desses irmãos. E ela não diz o que é para a gente fazer, ela apenas diz que existe trabalho a fazer, mas que nós precisamos movimentar os recursos que nós temos para auxiliar. Isso que ela fala para a gente. Porque muitas vezes nós queremos que os Espíritos, que Jesus, que Deus, eles façam para a gente as coisas que compete a nós fazer. Então aqui ela esclarece isso para a gente. Eu não estou aqui para dizer o que é para vocês fazerem.
mas estou aqui para conscientizar. É o que o Espiritismo faz, conscientiza a gente. Agora, o que cada um vai fazer é de responsabilidade de cada um de nós. Então, não vou fazer uma leitura em agradecimento a esse Espírito, né, uma prece famosa, a prece de Cáritas, onde a gente encontra todo esse envolvimento dela, toda essa emoção, todo esse sentimento, toda essa doação, ela manifesta nessa prece. E essa prece, se a gente observar, no momento, né, de reflexão, no momento de envolvimento, a gente encontra muitos recursos. A gente encontra consolo, a gente encontra direcionamento do que fazer, a gente encontra fé, a gente encontra humildade, a gente encontra amor, a gente encontra todos os recursos que precisamos. Então, em agradecimento a esse Espírito, pelo carinho que doa e sempre doou, né, a gente vai fazer a leitura para a gente ir encerrando a nossa reunião. E na prece ela inicia assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força para aqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, hoje, agora e sempre.